A franquia de filmes Jogos Mortais se tornou uma das mais icônicas no gênero do terror, mantendo sempre os espectadores tensos por conta da sua narrativa complexa e dos seus jogos mortais aterrorizantes. O filme trouxe algumas diferenças, uma pegada inovadora e para muitos conseguiu remeter ao primeiro filme da franquia. Oi, eu sou a Bianca. E eu sou a Vitória. E bem-vindos ao Show de Cinema. A maior diferença desse filme em comparação aos outros é algo que até mesmo os produtores já tinham mencionado, que é o fato desse filme ser sobre quem é o John Kramer e não apenas ele como Jigsaw. De um agente como agente, uma pessoa lutando contra uma doença, indo atrás de prolongar sua vida. Nós vemos ele tendo um foco maior, indo mais atrás desse trabalho dele, se é que é assim que a gente pode chamar, né? Fica um pouco esquisito. Esse filme se passa 3 ou 4 semanas após o primeiro filme de Jogos Mortais, ou seja, esse filme fica entre o primeiro e o segundo filme. O filme construiu um outro caminho, tanto que logo de cara no primeiro ato ele não tem a mesma pegada que os outros filmes, que já começa tenso, te jogando tudo na cara. Esse filme começa mais lento, só depois ele fica nessa outra pegada, o que já é inovador. Pra muitos esse filme vai ser só mais um filme de Jogos Mortais, principalmente por esse fato deles focarem mais no John. Tem gente que vai achar essa pegada chata. E assim, é compreensível isso. Como já mencionamos aqui nesse canal, franquias com vários filmes como essa, é difícil manter um padrão alto e sempre se elevando. Porque chega um momento que a gente já sabe onde a história vai dar no final das contas. Então ter trazido esse foco no John foi uma pegada inteligente e de repente pode até atrair um público novo. Eu acho que é uma boa estratégia para atrair um público novo, mas também pode ser arriscado porque o público antigo pode ser que olhe e fala, não gostei. Mas ao mesmo tempo, por trazer a diferença, pode ser que surpreendem. E você que tá aí sem fazer nada, se inscreve no canal. A gente sempre pede para vocês se inscreverem e vocês não estão se inscrevendo. Onde eu tô? Que lugar é esse? Bia, é você? O que? A gente foi sequestrada pelo John Kramer? Eu tô entendendo o que você tá falando. Oi, meninas. Seus seguidores não aguentam mais vocês pedindo inscrição. Então vamos jogar um jogo. E é válido falar que mesmo que o filme tenha um lado mais dramático, ele não se perde. E todas essas mudanças da narrativa são bem contadas, tudo se encaixa. E não se preocupem com o sangue. Tem bastante sangue, tem corpo pra lá e pra cá. Isso eles não deixaram de colocar. Tá lá bem explícito. É um clássico filme de Jogos Mortais. Uma outra diferença nesse filme é que o John Kramer tá fazendo esses jogos por uma vingança pessoal e não por conta daquele discurso todo que ele fazia nos outros filmes que a gente já sabe. Tanto que algumas vezes nesse filme ele fala que ele não é um assassino. Mas no fundo a gente sabe que você é, né, John? Não vem enganar a gente não. E uma outra diferença também é que as vítimas sabem por que estão lá. Não tem aquela dúvida do porquê elas estão lá. Como nesse filme John tem como seu objetivo principal a sua vingança, ele tá bem mais envolvido. Então ele aparece bem mais e a gente consegue ver ele bem mais. E também ele controla os jogos de perto, não de longe como nos outros filmes. O filme começa e a gente vê a trajetória do John com a sua doença, toda a sua caminhada. A gente conhece melhor esse personagem e consegue até se sensibilizar com ele. E eu acho isso legal, porque como disse os produtores, o John é a alma desses filmes todos, então quanto mais ele aparecer, melhor e mais legal vai ser, né? E como esse filme nos mostra mais o lado do John, ele acaba tomando a cena e se tornando não só o antagonista, como o grande protagonista. Tanto que fica até meio difícil de simpatizar com as vítimas, porque elas acabam ficando meio de lado. Isso tudo porque a gente simpatiza muito mais com o John do que com as próprias vítimas, então a gente acaba ficando do lado dele. Como nesse filme a gente acaba acompanhando mais o John, também é interessante porque a gente acaba vendo mais como ele monta as armadilhas, o que é interessante e diferente dos outros filmes. E você pode ativar o sininho desse jeito para não perder os próximos vídeos. Tanto a fotografia como a trilha sonora tiveram um toque diferente nesse filme. Nem se compara ao primeiro filme dirigido por James Wan, mesmo porque cada diretor tem sua pegada. E como a gente ama o James Wan, a gente ama a câmera pra lá, a câmera pra cá, assim como foi no primeiro filme, e não é o caso desse, isso fez falta pra gente nesse filme. Até porque o diretor não é o James Wan, né? O filme também ficou um pouco diferente nas escolhas das cores da fotografia. Pra quem se acostumou, como no primeiro filme, daquele verde meio azulado, nesse filme isso se perde um pouco. Mas nada que tire a atenção também. Esse fato é só pra quem é chato igual a gente, que fica reparando nisso, ou pra quem é muito fã. A gente tá comparando muito com o primeiro filme porque não dá pra negar. O primeiro filme é o maior da saga, não tem como negar isso. Mas também, como é um filme que vem após o primeiro filme, né? Uma
uma continuação do primeiro filme, por isso que a gente tá colocando tanto essa questão aqui. O filme tem um probleminha com o ritmo, tem momentos que realmente fica meio maçante, ficam longos. Poderiam ter diálogos mais rápidos, mais resumidos. E como dissemos, o roteirista foca bastante na história do John, ou seja, isso faz com que as cenas dele sejam maiores e mais explicadas porque eles precisam explicar o personagem. Mas isso faz com que o filme fique um pouco lento. O filme também tem a mesma pegada de terror psicológico dos primeiros filmes, inclusive foi por isso que eles trouxeram Tobin Bell pra roubar a cena completamente. E o diretor desse filme é o mesmo diretor do sexto filme, que editou e montou grande parte da saga de Jogos Mortais. Esse filme trouxe o seu passado para contar uma nova história, até porque muitos dos personagens icônicos da saga já faleceram, já foram com Deus, então eles precisavam contar uma nova história para conseguir tanto atrair outros fãs, como também manter os fãs antigos. Em geral, vale a pena assistir o filme, nós achamos que eles acertaram nesse daí. Ele é divertido, angustiante, trouxe armadilhas legais, trouxe muito gore, porém tudo isso com um toque de inovação. E se você quer ter certeza se a Amanda aparece antes de assistir, sim, ela aparece, ela tem uma grande participação no filme. Mesmo com todas as diferenças que mencionamos sobre o personagem do John, ele ainda assim mantém todas as suas características e personalidade dos outros filmes. Não é porque o filme trouxe mais a história dele, a gente conseguiu ver mais o lado dele, que ele é bonzinho. Mas a gente acaba ficando do lado dele, sim, né? É, a gente tem uma empatia. Mas ele não é bonzinho. Ele não é. Tipo, tem algumas cenas que nos mostram como se o John estivesse fazendo a coisa certa. Porque a gente vê, por exemplo, o seu lado vulnerável. E várias outras coisas que fazem a gente olhar ele de uma outra forma. Mas eu acho que também ficou mais fácil da gente simpatizar ele, porque a gente tá vendo o lado dele da moeda. Já que nos outros filmes a gente via o lado das vítimas, né? Então era bem mais fácil ficar contra o John. Eu acho que a gente tá errada, Vitória, que a gente tem que ficar lá contra ele até nesse filme. E a gente tá tipo, vai lá, John. Não. É o intuito do filme isso. Ah, então a gente arrasou. Todo mundo fica do lado do John. Quem não ficou, comenta aí quem assistiu o filme. O filme tem uma cena pós-crédito, não é no fim dos créditos, é um pouco antes. E a gente vai contar ela pra vocês. Então, se você não quiser saber, pula pra esses minutos aqui que estão na tela. Depois da vingança do Jigsaw, faltava apenas uma pessoa pra ele se vingar, que é um personagem chamado Harry. Esse cara não tava com o grupo de médicos no México, e quem encontra ele é o detetive Hoffman. E então, na cena pós-crédito, o detetive Hoffman e o John Kramer aparecem juntos com um cara pendurado com umas coisas na barriga, e esse cara é o Harry. Essa cena pós-crédito deixa pontas soltas para um futuro filme, inclusive os produtores disseram que já tem uma ideia para um futuro filme. Mas claro que para isso a gente vai ter que esperar para ver como vai ser a bilheteria, que é muito importante. Mas e aí, vocês assistiram Jogos Mortais no cinema? Conta aí nos comentários pra gente. Um beijo e até quinta. Tchau! Ô Vi, sabe qual é a melhor parte? É que dá pra fazer isso, entendeu? E a gente tá assim. Tipo, dá pra você tirar do olho?